Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que gostem da aula de hoje, pois nós falaremos sobre os 5 tipos de sujeito. Na aula anterior, nós falamos sobre o que é sujeito. Recapitulando, sujeito é a pessoa ou coisa sobre a qual se faz uma declaração, certo? Então, hoje vamos dar continuidade ao assunto, falando sobre os 5 tipos de sujeito. São eles: sujeito simples, sujeito composto, sujeito elíptico, oculto ou desinicial e sujeito determinado ou indeterminado, que nós veremos daqui a alguns instantes. Então, vamos começar por sujeito simples. O sujeito simples, quando possui um só núcleo. Exemplo: uma mulher passeava na orla todos os dias. Qual o núcleo dessa frase? Qual o núcleo do sujeito dessa frase? Mulher. Então, o sujeito é simples porque ele só possui um núcleo. Sujeito composto, quando possui mais de um núcleo. Exemplo: mulheres e homens passeavam na orla todos os dias. Núcleo dessa frase: mulheres e homens. Então, o sujeito aqui é composto, pois possui 2 núcleos: mulheres e homens. Exemplo 2. Ana e Paulo são amigos. Qual o núcleo do sujeito dessa frase? Ana e Paulo. São 2 núcleos. Portanto, o sujeito é considerado aqui sujeito composto. Sujeito elíptico, oculto, subentendido ou desinicial. Isso é quando o sujeito simples não aparece expresso na oração. Exemplo: estive com você à noite. Quem esteve com você à noite? Não aparece na frase. Pois, de acordo com o verbo, nós podemos descobrir quem esteve. Eu. Eu estive com você à noite. Exemplo 2. Dizemos muito obrigado. Quem disse muito obrigado? Nós. Nós dizemos muito obrigado. Então, esse é o tipo de sujeito que nós chamamos de elíptico, oculto, subentendido ou desinicial. Esse assunto é bem facinho. Vamos agora para sujeito determinado. Podemos dizer que o sujeito simples e composto, vistos anteriormente, são considerados sujeito determinado. Exemplo: Paulo é um bom médico. Essa frase nós vemos que possui um núcleo do sujeito, que é Paulo. Então, o sujeito aqui, além dele ser simples, pois possui só um núcleo, ele é determinado, porque nós o encontramos nessa frase. Sabemos quem é o sujeito, portanto, ele é o sujeito determinado. Exemplo 2. Paulo e Mônica são bons médicos. Quem são os sujeitos dessa frase? Paulo e Mônica. Portanto, são sujeitos da frase, sujeito determinado, porque nós estamos vendo aqui Paulo e Mônica são determinados, e são compostos, porque apresenta 2 núcleos. Agora vamos para sujeito indeterminado. Quando a informação contida no predicado refere-se a um elemento que não se pode ou não se quer identificar. O sujeito indeterminado ocorre nas seguintes situações:
quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e não há sujeito expresso na oração, e não é possível identificá-lo pelo contexto. Exemplo: chamaram por ele ontem. Quem chamou? Alguém, né? Alguém chamou. Então, chamaram. Nós não sabemos quem chamou. Então, o sujeito aqui é considerado indeterminado. O verbo vem sempre na terceira pessoa do plural. Chamaram. Exemplo 2. Consertaram o carro. Quem consertou o carro? Também nós não sabemos. Então, sujeito considerado indeterminado e o verbo na terceira pessoa do plural. Essa é a primeira situação do sujeito indeterminado. A segunda situação é quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, seguido de índice de indeterminação do sujeito, que é a partícula se. Exemplo 1. Precisa-se de professores. Quem precisa de professores? Ninguém sabe. Então, o índice de indeterminação do sujeito é a partícula se. Precisa-se de professores. Exemplo 2. Acredita-se em milagres. Quem acredita em milagres? Nós não sabemos, pois o verbo vem na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Terceiro exemplo. Conserta-se carros. Quem conserta carros? Nós não sabemos, né? Porque o sujeito aqui está indeterminado. O verbo vem na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Entenderam, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, nós falaremos sobre oração sem sujeito. Então, nós vamos dar uma recapitulada e continuar na nosso estudo. Dê um like para mim, para ajudar o canal, né? Espero que vocês tenham gostado e compartilhem com seus amigos, colegas. E até mais, pessoal. Um beijo.